Então, pessoal, como eu disse, a máxima que todos os compostos orgânicos apresentam carbonos é verdadeira, átomos de carbono. Agora, existem substâncias que possuem carbono, mas não são orgânicas, são chamadas substâncias de transição. Então, quais são os principais exemplos que vocês precisam saber de substâncias que têm carbono, mas não entram dentro da química orgânica? Então, vamos lá. Primeiro, na definição de química orgânica, falei para vocês que são compostos, então substância composta, que apresentam carbono. Então, na orgânica, a gente estuda os compostos químicos. Então, não tem substâncias simples aqui na química orgânica. Tem que ter carbono e pelo menos átomos de mais um outro elemento químico. Então, os alótropos do carbono, vamos lembrar aqui que são alótropos, são substâncias simples, diferentes, formadas por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio formam dois alótropos, o O2, gás oxigênio, e o O3, gás ozônio. O carbono também forma substâncias simples, diferentes, formadas só por carbono. Então, se são substâncias simples, não entram dentro da química orgânica. Então, são chamadas substâncias aqui de transição. Então, nós temos carbono grafite, o diamante, fulerenos e grafenos, que vocês vão estudar a alotropia na frente A, quando estiver estudando ligação química, mais para frente. Bom, também vocês vão estudar substâncias inorgânicas. Então, os óxidos são compostos binários que têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, quando eu olho o monóxido de carbono, CO, e o dióxido de carbono, CO2, são dois compostos binários, são formados por átomos de dois tipos de elementos químicos, e o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, monóxido e dióxido de carbono, eles pertencem à função dos óxidos, que são compostos inorgânicos. Então, tem carbono, mas não são orgânicos. Outros são os ácidos e os ânions que esses ácidos fornecem para a formação dos sais inorgânicos. Então, a gente tem o H2CO3, que é o ácido carbônico, que fornece os ânions bicarbonato e carbonato. Então, tanto o ácido carbônico quanto os ânions que ele fornece na reação de neutralização para a formação de sais são inorgânicos. Então, tem carbono, mas não entra dentro da química orgânica. O ácido cianídrico, na forma gasosa também chamado de gás cianídrico, que em água fornece esse ânion, o cianeto. Então, os sais formados com cianeto também pertencem a funções inorgânicas. E tem também o cianato que a gente viu lá na síntese da ureia, que o cianato de amônio ele foi aquecido e deu origem à ureia, na síntese da ureia lá com o Volha, que promoveu a queda do vitalismo, beleza? Então, assim, sabendo que substâncias orgânicas têm carbono, mas tem que ser compostos, dá para a gente lembrar aqui quais são quais são inorgânicas, mas que apresentam carbono. Lembre-se sempre das substâncias simples, os alótropos, os óxidos, os ácidos e os ânions, que formam os sais na neutralização desses ácidos. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a entender por que a química orgânica ela é tão diversa, por que quase 90% dos compostos químicos já descritos pertencem à química orgânica. Então, a gente precisa entender por que o carbono ele promove essa formação de substâncias tão diversas. Vamos dar as características do carbono, que essas próprias características já caem diretamente nas provas, ok? Bom, então a primeira característica vai ser o número de ligações que o carbono faz, que é a tetravalência. Então, valência é ligação, tetravalência, 4 ligações. Tá, vamos entender por que ele estabelece 4 ligações. Então, eu peguei aqui o número atômico do carbono, que é igual a 6. Então, se ele tem 6 prótons no núcleo, na forma de átomo, eletricamente neutro, vai ter 6 elétrons. Então, 6 prótons tem 6 elétrons. Vamos distribuir esses 6 elétrons aqui em níveis, tá? Em níveis é suficiente. Então, eu tenho 6, no primeiro nível cabem no máximo 2, comporta 2 elétrons. Então, aqui comportam 8, então, como só faltam 4, eu vou colocar 4 elétrons aqui, totalizando 6 elétrons distribuídos aqui em níveis. Então, no primeiro nível, 2, no último nível, que é no nível de valência, que vai estabelecer as ligações químicas, eu tenho 4 elétrons. Então, esses 4 elétrons aqui, eles ficam desemparelhados no nível de valência, e isso quer dizer que eles querem formar pares. Então, eles querem formar 4 pares de ligações químicas covalentes. Então, se eu tenho 4 elétrons desemparelhados, o carbono ele segue o octeto, ele se estabiliza
com 8 elétrons no último nível. Então, para se estabilizar com 8 elétrons no último nível, ele vai estabelecer 4 ligações químicas. Vai formar 4 pares de elétrons, 4 ligações químicas, para adquirir a estabilidade eletrônica do gás nobre mais próximo, que segue o octeto. Então, a gente viu aqui que o carbono estabelece 4 ligações químicas. Mas como podem ser essas ligações químicas? Que são as ligações químicas covalentes, que ele vai estabelecer aqui com outros átomos pares eletrônicos. Então, com outros átomos, ele formam esses pares. Bom, então, as formas que o carbono pode se ligar são as ligações simples, podem ser 4 ligações simples, pode ser 2 simples e uma dupla, pode ser 2 ligações duplas ou uma simples com uma tripla. Em todos os casos aqui, nós temos 4 pares aqui que vão ser formados para que o carbono adquira estabilidade eletrônica. Só que o que é muito importante que vocês saibam é determinar o número de ligações covalentes do tipo sigma e do tipo pi. Isso aqui vocês também vão estudar no módulo de ligações covalentes na frente A. Então aqui eu quero só que vocês saibam contar quantas ligações sigma, quantas ligações pi. Não se preocupem com essa questão, por enquanto, de interpenetração dos orbitais, estou só citando aqui. Se você sair dessa aula sabendo contar quantas ligações sigmas e quantas ligações pi o carbono estabelece, já é o suficiente para esse momento do curso, ok? Bom, então o que é a ligação sigma, ligação covalente sigma? Vai ser a primeira estabelecida entre 2 átomos, porque ela ocorre de maneira frontal, uma interpenetração frontal entre os orbitais que vão dar origem às ligações químicas. Então, ela é a primeira que ocorre entre 2 átomos, só que como é uma interpenetração frontal, ela é possível que aconteça apenas uma vez entre 2 átomos. Então, todas as ligações simples vão ser do tipo sigma. Todas essas ligações simples vão ser sigma. Agora, eu disse para vocês que ela ocorre apenas uma vez entre 2 átomos. É como se eu estivesse abraçando uma pessoa. Eu abraço aqui de frente apenas uma vez. Se eu tiver que estabelecer ligação com outra, essa ligação vai ter que ser lateral, vai ter que ser com um orbital que consiga interpenetrar lateralmente. Então, a segunda ligação entre 2 átomos e também a terceira vai ter que ser do tipo pi. Então, a primeira vai ser sigma, a segunda, a terceira vai ser do tipo pi, que é a interpenetração paralela dos orbitais, que é feita com orbitais mais energéticos, então vai ser uma ligação mais fraca, vai ser menos estável e mais fraca que a sigma. Mas, para ver tudo isso aqui, vocês vão trabalhar de forma mais detalhada na frente A, tá? Que é só para determinar o número de ligações sigma e pi para o carbono. Bom, então vamos lá. Como eu disse, todas as ligações simples vão ser do tipo sigma. Então, essa aqui é sigma, essa aqui é sigma. Aqui eu tenho uma ligação covalente dupla. Então, um dos pares, tanto faz qual lado, tá, gente? Vai ser do tipo sigma. Como ocorre apenas uma vez entre 2 átomos, a outra vai ser do tipo pi. Então, quando o carbono faz só ligações simples, todas as ligações são sigma. Quando ele faz uma dupla e 2 simples, as simples vão ser do tipo sigma. Uma só, a primeira delas, tá? Qual lado não importa, vai ser do tipo sigma e a segunda vai ser do tipo pi. Bom, seguindo esse mesmo raciocínio, aqui eu tenho 2 ligações covalentes do tipo dupla. Então, eu tenho na dupla uma sigma e uma pi. Porque é apenas uma sigma entre 2 átomos, vai ter um outro átomo aqui. Aqui também vai ter uma sigma e uma pi. Então, sempre que tiver ligação dupla, uma delas é sigma, a outra pi. Agora vamos ver na tripla. Essa aqui, simples. Simples é sempre sigma. Mas aqui eu tenho uma tripla. A primeira formada vai ser do tipo sigma, que ocorre apenas uma vez entre 2 átomos. Então, a segunda vai ser pi, a terceira também vai ser pi. Então, quando faz uma ligação tripla, é uma sigma e são 2 ligações pi. Então, observou, né, o composto, a gente vai ter que saber contar quantas ligações eu tenho do tipo sigma e do tipo pi. Para que isso fique mais claro, eu vou passar aqui agora um exemplo para a gente poder treinar essa determinação do número de ligações sigma e pi e também o número de elétrons sigma e pi, que pode ser perguntado nas questões também, tá bom? Então, eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês daqui a pouquinho.